Fala galera, eu sou o Anderson dos Santos, você está no Teologia Equilibrada e hoje nós vamos falar a respeito se é possível compreender Deus. E antes de mais nada, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo se for possível, se inscreva no canal e deixe aí embaixo o seu comentário. É possível compreender Deus? Seria Deus incompreensível? E qual é a forma que você compreende Deus hoje? Gostaria de afirmar para vocês que Deus é incompreensível. Mas antes que você me taxe aí de maluco, de doido, fica ligado, fica esperto, acompanhe esse vídeo até o final para você não perder os detalhes. De que forma, Anderson, Deus é incompreensível? Entendemos que Deus é um ser totalmente infinito. Ele é eterno. E olhando por esse óculos, fica difícil a gente tentar imaginar que Deus seria compreensível. Então Deus é incompreensível no sentido de que Ele é um ser infinito e nós somos seres finitos, somos seres limitados. Mas como você pode entender isso de forma melhor? Pensa na seguinte história. Um garoto está na beira do mar, sentado, observando o mar, olhando, e de repente ele tem a ideia de cavar, de fazer um buraco. Ele começa a cavar, a sua mãe começa a observar e imaginar o que esse menino está fazendo, o que ele está aprontando, o que ele está querendo. Então ela se aproxima do seu filho e faz a seguinte pergunta: filho, para que você está cavando esse buraco? E o filho responde: mãe, eu estou cavando esse buraco para tentar colocar todo o mar aqui dentro desse buraco. Pegou? Conseguiu compreender como nós somos seres finitos, somos seres limitados? E tentar compreender Deus é mais ou menos isso que esse garotinho estava fazendo. Na sua ingenuidade, ele tentava cavar um buraco para colocar aquilo que é extremamente grande, extremamente infinito, dentro de algo que era finito. Colocar as águas do mar dentro de um pequeno buraco é extremamente inimaginável, porque nós somos limitados e dessa forma a gente não consegue compreender Deus exaustivamente. Por isso eu disse para vocês que Deus é incompreensível na forma de que nós não conseguimos compreender Deus de forma exaustiva. Beleza? Mas aí você deve estar se perguntando: Anderson, você disse aí que Deus é incompreensível, que a gente não consegue compreender Deus de forma exaustiva. Então, será que a gente consegue compreender Deus? Existe alguma forma? Como é que é? Já deixou aqui embaixo seu comentário? Qual a forma que você consegue compreender Deus? Deixa aqui embaixo no comentário. Você já aprendeu alguma forma aí de compreender Deus, de entender os desígnios do Senhor para a nossa vida, para a sua vida? Deixa aí embaixo aí o que você acha. Deuteronômio 29 diz que existem coisas que são a nós encobertas, mas também que são para nós as coisas que são reveladas. E na teologia nós chamamos isso de revelação geral e revelação específica, e nós precisamos diferenciar cada uma delas, de forma que a gente entenda que a revelação geral é tudo aquilo que Deus fez e criou para que nós possamos contemplar. De outra forma, podemos entender que os céus e a terra manifestam a glória e o poder de Deus. Nós estamos nessa terra, somos o palco, a terra é o palco da grandeza de Deus e nós somos aqueles que contemplam a história, que contemplam o poder, a glória de Deus. Ali Deus é chamado de El, que quer dizer poder ou poderoso. Então nós podemos imaginar que aquele que criou todas as coisas, os céus, o firmamento, é todo poderoso. Além de criar os céus, os astros, as constelações, e olhando dessa forma a gente consegue entender o quão poderoso é o nosso Criador. Então nós olhamos hoje para os céus e a terra e podemos contemplar a grandiosidade e o poder e a inteligência de um ser muito superior a nós, porque nós somos seres finitos e somos seres limitados. Mas aí você poderia se perguntar, então a revelação geral que está exposto na natureza é suficiente para nós? E aí é o seguinte, a gente precisa entender o outro lado, que a gente chamou
de revelação específica. Por quê? Porque nós somos seres corruptíveis, somos seres corruptos, o nosso coração é enganoso, a gente é tendencioso. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 3 que todos nós pecamos e destituídos somos da presença de Deus, de forma que nós temos tendências que não agradam a Deus. Veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 1, verso 18. Ele diz que nós transformamos a justiça de Deus em injustiça. Ou seja, nós não somos tão bonzinhos como a gente se imagina ser e nem temos tamanha inteligência para conseguir compreender Deus da forma que Ele quer e deseja. Mas então teria Deus uma vontade e um desejo específico? Mas é claro que sim. E aonde a gente encontra esse desejo, essa vontade daquilo que Deus quer? Aonde a gente encontra os planos de Deus estabelecidos para nós? Nós encontramos isso na pessoa de Jesus Cristo. E por isso nós temos hoje transcrito para nós, ou transcrita para nós, a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus. Nela contém todas as informações que nós precisamos. E essa revelação a gente chama de revelação específica. O autor de Hebreus diz para nós lá no capítulo 1 que tendo Deus falado de muitas formas na antiguidade, falou nesses últimos dias através de Jesus. Se antigamente ele falava pelos profetas, pelos líderes religiosos daquele tempo, nesses últimos dias o Senhor falou a nós através da vida de Jesus Cristo. Então ele deixou para a gente uma vontade e um desejo específico que está na pessoa de Jesus Cristo. E aonde a gente encontra toda a revelação a respeito de Jesus Cristo? É claro que é na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E lá nós encontramos tudo aquilo que Deus quer para nós, seus desejos, seus desígnios estabelecidos, a saber que Jesus nasceu, o Messias que haveria de vir, ele já veio. Que Jesus andou durante um bom tempo com a humanidade, ensinando todas as coisas. A Bíblia nos ensina que ele padeceu por nós, sendo o nosso próprio sacrifício e a remissão dos nossos pecados para nos salvar. Jesus se entregou na cruz. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo se entregou por nós, morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Ele foi elevado aos céus, assunto aos céus, habita no céu à destra de Deus e deixou em todos nós o Espírito Santo. Relembrando, Deus é incompreensível, no sentido de que nós não podemos compreender Deus exaustivamente, mas nós podemos contemplar a sua glória e o seu poder através dos céus e da terra e de tudo aquilo que Deus criou. Mas podemos entender e compreender Deus também de forma específica, exclusivamente através da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada que ele nos deixou revelada. Então, se você precisa de um direcionamento de Deus, você pode ir agora saber qual é a vontade dele revelada nas Escrituras. Amém? Glória a Deus, um abraço, não se esqueça, curta o nosso vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e deixe aqui embaixo o seu comentário. Se existe algum assunto que você quer que a gente aborde a respeito de algum tema que você ouviu falar e que você acredita haver um pouco de desequilíbrio, manda para nós aqui embaixo, nós vamos dar uma olhada, vamos analisar e vamos tentar trazer para você uma teologia equilibrada, que é tudo que a gente está almejando aqui no nosso canal. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.